Na sequência, a nossa palestra de hoje, o tema que nós escolhemos é a alquimia do Tai Chi. Por que a gente costuma trabalhar assim, mais com o nome de Tai Chi, sem o Chuan? Que as pessoas conhecem a palavra Tai Chi Chuan, né? Porque na verdade nós vamos discutir nessa palestra de hoje, né, o processo Tai Chi, o processo taoísta de transformação, de modificação do ser humano, da alma humana, do espírito humano. Nós vamos mostrar que o Tai Chi é uma ferramenta muito poderosa, né, desenvolvida nos mosteiros taoístas, depois incorporada no mosteiro Shaolin também, na velha China, né? Esse processo que nós vamos abordar sem dar ênfase no Chuan. O Chuan significa punho, significa arte marcial. Você levar o princípio do Tai Chi para as artes marciais, para uma luta, para o guerreiro. O nosso processo, o que nós vamos discutir hoje não é isso. Todos que acompanham o nosso trabalho, o meu trabalho, sabe que o mosteiro taoísta ou o mosteiro Shaolin eram mosteiros cujo princípio fundamental era levar o indivíduo a uma grande transformação interior, ou seja, levar a um estado de iluminação. Tanto o mosteiro budista quanto os mosteiros taoístas, com métodos diferentes, com processos diferentes, né? Filosofias básicas, às vezes muito parecidas, mas o mosteiro Shaolin era um mosteiro budista, era um mosteiro Zen, onde ocorreu ali a fusão entre o taoísmo e o budismo, gerando o pensamento Zen, a filosofia Zen. Já os mosteiros taoístas puros, eles não tinham influência budista, né? Eles eram mais deslocados nas montanhas de Fudan, ali na China, né? Aquela região muito montanhosa, muito bonita, que aparece em muitos filmes. Tem aqueles mosteiros no alto das montanhas, encravado nas montanhas nas chinesas. Ali existe um Kung Fu de Fudan e existe o famoso Tai Chi de Fudan, onde praticamente se desenvolveu, nasceu o Tai Chi naquela região. Então, o princípio fundamental desta ferramenta é ser uma ferramenta de crescimento interior, uma ferramenta de transformação de um ser humano comum num ser humano espiritualizado, elevado e com o objetivo de atingir a iluminação. O que vem a ser iluminação, né? Iluminação para nós é o processo que o indivíduo tem de acordar para a sua consciência cósmica, para a sua consciência espiritual, ok? Para essa transcendência da alma, do ser e do espírito. Então nós podemos entender que o Tai Chi, né? Nós vamos falar da alquimia do Tai Chi. Que tipo de alquimia o Tai Chi promove dentro do nosso ser, ok? Né? Então nós podemos imaginar que o Tai Chi, ele é uma ferramenta de treinamento interior. Ou seja, a ideia fundamental é entrar uma pessoa comum, né? Essa pessoa comum passa por esse processo do Tai Chi, que é uma vida, não é uma coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é um processo, né? Tai Chi. E a ideia é, do outro lado, acontecer uma iluminação, sair um ser iluminado ou transformado. Então, aqui vai ocorrer a grande alquimia, a grande transformação, a grande mudança do ser. Ok? Muito bem. Nós não podemos acreditar, né? Existe muita confusão quando as pessoas veem grupos de pessoas nas praças públicas na China fazendo aqueles movimentos leves, suaves, né? Então as pessoas acabam acreditando que o Tai Chi é apenas esses movimentos, né? Então, isto é fundamental, que a gente não tenha esse tipo de consciência. Se você acreditar que Tai Chi é apenas esse movimento que você está fazendo, você estaria totalmente errado. Isso é o externo.
Tá? Tai Chi não é só isso. Então, uma vez eu estava com um grupo de pessoas, né? Dando uma aula, uma palestra praticamente, nós estávamos sentados em círculos. E a indivíduo chegou assim para mim e fez a seguinte pergunta, né? Professor, qual que é a melhor hora para fazer o Tai Chi Chuan? Eu ouvi falar que tem que ser às 5 horas da manhã, não sei o que tem, tá. E eu olhei para ele e disse assim, o Tai Chi Chuan, o Tai Chi, ele é um processo que você carrega 24 horas dentro de você. Você não pratica Tai Chi, você vive o Tai Chi. Porque as pessoas acostumaram a achar que Tai Chi é esses movimentos. Esses movimentos é uma parte do Tai Chi. É uma parte do processo Tai Chi. Ok? Você não pode confundir isso. Esse é o grande engano das pessoas. Eu fico tão entristecido quando eu vejo, né, as pessoas levarem seus alunos para torneio de Tai Chi, campeonato de Tai Chi Chuan. Sabe? Ainda bem que é Tai Chi Chuan, né? Para ver quem é que faz melhor o Tai Chi, quem é mais perfeito. Como se a perfeição estivesse no movimento, como se o Tai Chi estivesse no movimento. Você pudesse refletir o interior da pessoa apenas na observação do movimento. As pessoas às vezes dominam a técnica, mas por dentro o cara é um poço de ansiedade, um poço de confusão, um poço de perturbação. Você está entendendo? Porque, ou seja, o Tai Chi, se ele não for acompanhado de um treinamento muito maior, ele não serve, ele é uma ginástica. Ele vai, né, vai passar de uma ginástica. Eu vejo muitas pessoas, né? Eu pratico lá uma ginástica chinesa chamada Liang Kong, vou lá todo dia de manhã, 6 horas, pratico. Eu não ensino essas coisas. Vocês não me procurem para treinar essas coisas com o professor Laércio. Porque eu não sou um professor de ginástica. Eu sou um professor de Tai Chi e sou um professor de Kung Fu. O que eu quero com os meus discípulos não é que eles façam ginástica, eu quero que os meus discípulos aprendam isso. Aí as pessoas chegam para mim, professor Laércio, é verdade que Tai Chi Chuan é bom para o estresse, para tensão, para até o meu trabalho, sabe? Ele me mata, eu fico tenso. Tai Chi é bom, professor. Eu falei, olha, mas se é só por causa disso que você veio me procurar, pode ir embora. Não vou dar aula para você. Eu só ensino alunos que vieram buscar um conhecimento, um crescimento interior. Se esse aluno veio buscar um crescimento interior, veio buscar uma transcendência, uma iluminação, uma busca espiritual, aí eu aceito você como discípulo, um aluno. Só para tirar seu estresse, sua tensão nervosa, isso não é problema meu. Isso aí é a sua neurose na cidade, seu emprego, sua vida que é desse jeito. Porque a minha proposta vai ser uma proposta de transformação profunda em você. É uma alquimia, eu vou mudar você. Eu vou fazer uma transformação no teu ser, na tua alma, no teu espírito. Você está pronto para isso? Você está preparado para isso? É isso que você quer? Tá? Porque o Tai Chi que eu ensino é um elemento de transformação, não é uma ginástica. Todas as aulas de Tai Chi, nós vamos, além dos movimentos, nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos discutir, nós vamos aprender uma série de coisas importantes que vêm junto com esses movimentos. Então, nós temos que entender claramente as grandes diferenças das escolas que tem. Tá? Existem escolas de Tai Chi Chuan que são vazias, são escolas de ginástica. Sabe, as pessoas não entendem absolutamente nada o fundamento no qual o Tai Chi está inserido. O Tai Chi está inserido principalmente, né, na essência fundamental do pensamento chinês, que é o taoísmo clássico.
todos os princípios harmoniosos, toda a ferramenta de movimento, ela é baseada na natureza, nos animais, mas fundamentalmente no taoísmo. Ou seja, desculpe, voltando. Se você não conhecer a fundo o taoísmo chinês, a filosofia taoísta chinesa, você não entende absolutamente nada sobre Tai Chi. Obrigado. Você não entende absolutamente nada sobre Tai Chi. O Tai Chi é uma simbiose profunda entre taoísmo e a prática desse processo. Então todo o processo Tai Chi, ele foi desenvolvido com suas raízes no taoísmo clássico. Então não adianta, uma vez eu cheguei, tem um aluno chegou assim para mim, né, de outra escola, né, falou, olha, eu pratico Tai Chi há 5 anos, lá, com tal estilo tal, pá. Falei, que legal, né, que legal, né, tal, e aí combatendo, eu falei, e aí, você já leu o Tao Te Ching? Não sei o que é isso. Como que você não sabe o que é isso? O taoísmo é um livro clássico de filosofia taoísta chinesa. Como é que você não sabe? O seu professor nunca falou? Não. Falei, mas que raio de Tai Chi que você pratica? Então você percebe que se a pessoa não tem a mínima noção do que seja o taoísmo clássico, ou o Tao Te Ching, ou o livro nunca leu, nunca estudou, eu não entendo como é que ele pode fazer Tai Chi. Ele faz uma ginástica, ele entrou numa academia de ginástica que usa aqueles princípios do Tai Chi como uma ginástica. Ou seja, não tem absolutamente nada disso que a gente está conversando, entendeu? Então, o que acontece? Ele foi nessa academia, né, para tirar o estresse, a tensão, ele estava muito nervoso, estressado, ele achou que aqueles movimentos leves, suaves, lhe forneceriam, mas a vida dele continuou a mesma coisa, continuou trabalhando na mesma empresa, a vida dele, mesmo namorar, mesmo casa, ou seja, não há mudanças, não há nenhuma transformação, ou seja, não há nenhuma alquimia aí. Ok? Então o que significa? Significa que em muitos casos, quando as filosofias orientais, por exemplo, o karatê, quando o judô, quando o taekwondo, quando as grandes escolas do passado vieram para o Ocidente e modernizaram, elas perderam a sua essência. Elas se tornaram uma ferramenta de manipulação do capitalismo ocidental. Ou seja, elas foram introduzidas, mais uma vez, distorcidas, perdeu a sua essência filosófica, cultural, e foram introduzidas como uma ferramenta do capitalismo ocidental. Uma ginástica. Como as academias de ginástica têm milhares de aparelhos, que vai lá, faz um monte de ginástica, aquela coisa bonita, as menininhas vão todas bonitinhas, de roupinha, você, né? 1000 técnicas, ou seja, para o corpo, somente para o corpo. Não existe nenhuma transformação, não existe a alma no processo, não existe o espírito no processo, não existe filosofia nenhuma no processo. O que uma grande academia de ginástica tem de filosofia? Nenhuma. É uma coisa vazia, uma coisa de desfile de moda lá dentro das menininhas, né? É um culto ao corpo, né? Aquela coisa que você vê no Rio de Janeiro, na praia, né? Chega lá, tá todo mundo correndo, fazendo ginástica na praia, mas completamente vazia, né? Pessoas totalmente vazias, totalmente. Então esse processo não muda ninguém, esse processo não transforma ninguém. Então esse tipo de Tai Chi que as pessoas praticam em academias por aí, não tem alquimia. Ou seja, não tem nenhuma proposta de transcendência, nenhuma proposta de crescimento real e verdadeiro. Então, nisso, nós precisamos ter consciência. E eu não ensino esse tipo de Tai Chi. Por isso que eu estou aqui, no meio das montanhas, no ashram, né? De um mosteiro moderno, né? Onde nós nos reunimos para desenvolvermos esse processo. E uma das ferramentas desse processo Tai Chi é os movimentos que nós praticamos com os nossos convidados pela manhã, os nossos alunos que há muitos anos praticam, né? Eu acho que se eu não fizer esse esforço, toda essa energia fundamental vai se perder com o tempo, com a história.
Não vai existir mais mestres que ensinem verdadeiros Tai Chi. Nós vamos ter cada vez mais discípulos passando um para o outro, esse Tai Chi vazio, esses exercícios vazios que não levam ninguém a nada. E isso não pode acontecer. Como as minhas raízes são muito espirituais, eu tenho os meus guias espirituais chineses que forçam demais essa compreensão desses processos antigos. Então eu tenho a incumbência, através desses mestres da luz, de trazer esse tipo de discurso para vocês, para mostrarem para vocês que essas ferramentas lá no passado, lá nos mosteiros taoístas, eram ferramentas poderosíssimas de transformação interior. Mas não como elas estão sendo ensinadas hoje no Ocidente. E mesmo na China, hoje em dia, que é uma China comunista, está totalmente proibido esse tipo de filosofia, esse tipo de processo chinês. A gente vai na China, a gente chora, né? Porque a China, você vê todo mundo fazendo Tai Chi na praça pública como se fosse uma ginástica, simples ginástica. Não tem um mestre ensinando uma filosofia avançada para aquelas pessoas que estão lá. Você está entendendo? O Tai Chi na China se tornou hoje exatamente como você dá uma bola aqui para as pessoas correrem no final de semana atrás da bola em campo de futebol. Ou seja, vazio. Tá? Eu fico muito triste com isso. Eu fico muito triste. Então, como nós sabíamos, os grandes mestres, eu já falei isso para vocês, os grandes, em outras palestras, tem uma palestra que nós falamos sobre a reencarnação dos mestres tibetanos e orientais aqui no Ocidente. Então, como os grandes mestres espirituais, os grandes seres da luz, sabia que a China, Tibete e aquela região ia ser fechada para a espiritualidade, né? Ia ser bloqueada, eles fizeram o seguinte: transformaram, programaram a reencarnação de muitos desses mestres no Ocidente, para que essa luz do Oriente começasse a florescer no Ocidente, né? Então, o que nós temos que fazer, uma de nossas grandes missões, é voltar às raízes do conhecimento oriental, né, através da mediunidade, que é uma das maiores ferramentas de busca do conhecimento espiritual verdadeiro. A mediunidade, ela pode trazer a essência verdadeira das coisas perdidas. Porque através da mediunidade você contata os verdadeiros mestres do passado, os verdadeiros seres fundadores e criadores dessas grandes ordens evolutivas, dessas escolas do passado, que estão muito interessados que esse conhecimento floresça na nova era, floresça no terceiro milênio para o mundo de uma forma muito mais avançada. Então, da mesma forma que vocês já assistiram meus discursos em outras palestras, em outros temas, vocês sabem que eu sou um indivíduo que combate demais a sociedade que está aí, essa sociedade decadente, essa forma androide, escrava das pessoas viverem em função de um modelo social, né? E para as pessoas saírem, fazer mudanças profundas em suas vidas e saírem dessas questões, desses modelos, desses valores. Então, quando eu digo isso, né, quando nós criticamos tudo isso, nós precisamos trazer alternativas. E uma das alternativas maravilhosas é a ferramenta alquímica do Tai Chi. Essa ferramenta, ela realmente vai colocar você num caminho diferente. Mas só que, veja bem, as pessoas têm que ter muita vontade de crescer interiormente. Porque não adianta você montar um grupo de Tai Chi, 3 vezes por semana vamos praticar Tai Chi. E as pessoas, eu vou lá, hoje eu não posso ir, amanhã eu não vou, eu tenho festa do meu filho, eu tenho aniversário. Você não tem um compromisso com a espiritualidade, nem com o próprio processo do Tai Chi. Por isso que existiam os mosteiros, tá? O que eram os mosteiros? Os mosteiros eram uma reunião de pessoas que estavam interessadas em dedicar suas vidas 24 horas para o crescimento interior. Então, o crescimento interior era a coisa mais importante. Ok? Trabalhar, comer, plantar, tudo bem, mas a coisa mais importante era o crescimento interior. Não é o que acontece na vida das pessoas aí fora. A coisa mais importante na vida das pessoas, ou é cuidar da casa, cuidar da família, ou é trabalhar o dia inteiro, tal. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer um Tai Chi, eu vou fazer... Vocês estão me entendendo? Que isso não funciona. Por isso que nas minhas escolas, né,
eu acredito que essa ferramenta ela só funciona aqui, desse jeito que nós estamos aqui. Um mosteiro moderno, um espaço moderno, onde as pessoas vão vir, vão aprender, vão discutir, vão conversar, e nós vamos ter essas ferramentas à disposição das pessoas, mas com esse propósito avançado. Senão, a gente fica dando pérolas aos porcos, né? Como a gente diz aí. Né? Você abre uma escola com uma puta proposta de transformação, vem meia dúzia, tá, que legal, pá. Porque as pessoas não foram buscando uma espiritualidade, às vezes elas vão buscar lá um exercício, uma ginástica, e não é isso que você quer ensinar para elas. Então o que acontece? Eu faço a forma diferente. Eu não boto uma placa lá escrito Tai Chi Chuan. Nem boto uma placa escrito Kung Fu. Porque se eu botar uma placa escrito Kung Fu, parece uma moçada, eu quero dar porrada aí, onde que é? Quando é? Eu quero ganhar medalha, quando, sabe? O cara já entra assim, já quer na cadeira, já vem na sua academia assim. E se você meter uma placa de Tai Chi Chuan lá, vem aquele cara, o que eu falo pra você? Escuta aqui, tô com uma dor nas costas, o meu médico falou que Tai Chi Chuan cura dor nas costas, é bom, sabe? Eu sou uma pessoa cansada, eu já vivi mais de 36 anos tudo isso. Eu tenho academia aberta ao público desde 1977. Então eu já passei por tudo isso que eu estou falando para vocês. Já tive todo esse tipo de aluno. E percebi que não adianta você dar aula para esse tipo de aluno. Porque ele entra, faz 6 meses, vira as costas e vai embora. Sabe? Ele estava com uma dor nas costas. A dor sarou, tchau, bem, sarou minha dor nas costas, vou continuar minha vida normal. Ou seja, não há transformação. E mesmo que você fale, que você coloque para a pessoa, não é isso que ela estava buscando. Então o que acontece? Então, nós invertemos um processo. Nós criamos um processo, o espírito é a coisa principal. Então as minhas palestras são centradas no desenvolvimento espiritual, na transcendência, através da ufologia, através de todo esse processo. Então as pessoas começam a buscar essa transcendência. Então o que eu falo? A minha proposta fundamental é a transcendência espiritual. Essa aqui é a coisa. Então essa é a propaganda que eu faço. É esse o objetivo do nosso mosteiro, do nosso ashram. Uma transcendência espiritual. A espiritualidade é o centro. Então todas as pessoas que vêm em busca da espiritualidade, elas vêm em busca da espiritualidade. Aí sim eu apresento a elas uma ferramenta chamada Tai Chi. E todos vão praticar Tai Chi por esse motivo. Vocês entenderam? Porque elas vieram aqui em busca da espiritualidade, em busca de um despertar, em busca de uma mudança vibratória, de uma mudança energética, de uma mudança profunda no seu ser. Ok? De uma transformação. Elas querem uma mudança em suas vidas. Elas querem uma mudança em sua consciência. Por isso as pessoas me perguntam já há algum tempo lá em Limeira, na minha cidade, em outros espaços, você não dá mais aula de Tai Chi? Eu falei, não dou. Mas você também não dá aula de Kung Fu? Não, parei, não dou mais aula de Kung Fu. Mas quem me acompanha sabe quanto trabalho eu faço em termos de palestras, cursos, ando para baixo, para cima, pelo Brasil todo, né? Porque eu acredito que esta é a verdadeira ferramenta de transformação. Treinar Kung Fu, meia dúzia de aluno, não muda ninguém, não transforma ninguém. Só leva as pessoas para as disputas, para o jogo do ego, jogo de medalha, jogo de poder, disputa de academia com academia, sabe? Aquele mestre maior, Aí vem aquela velha pergunta, né? Laércio, quem que é o maior mestre de Tai Chi que você conhece aqui no Brasil? O cara perguntando para mim, né? Cara, eu fiz a mesma pergunta para o meu mestre espiritual uma vez. Eu cometi esse erro
essa bobagem, eu era jovem, era bobo, né? Não conhecia o zen ainda da história, sabe? Uma vez eu cheguei para o meu mestre, né? Chamado mestre Quan, um mestre espiritual muito avançado, um mestre muito iluminado. E eu perguntei para ele, mestre, quem foi, né? O maior mestre de Tai Chi da história, lá da China. Né? Quem foi o maior mestre? Meu, presta atenção nessa resposta. Para você nunca fazer, você que está me assistindo aí, fazer essa pergunta para mim, hein? Porque você vai ter a mesma resposta. O mestre falou assim para mim, meu filho, eu achava que ele ia falar o nome de um mestre, né? Kuritan, Shang, Fung, né? Aquelas coisas todas. Você está entendendo? Porque você está perguntando, você está achando aquela coisa, né? Quem é o mais perfeito, que é o maior criador, que tá. Mesma coisa que você falar que foi o maior mestre de Kung Fu, né? Na cabeça de vocês vem Bruce Lee, né? E não é por aí. Vocês vão ver como é que funciona a coisa. Então, quem é mestre? Quem foi, né? Claro, o maior mestre de Tai Chi da velha China? O mestre respondeu assim: o maior mestre de Tai Chi e Kung Fu da velha China foi e ainda continua sendo o silêncio. Olha só. Porque, veja bem, você estava falando com o mestre de luz. O que esse mestre quer transmitir para você? Qual a ideia que esse mestre tem de Tai Chi para você? Um mestre que está morto, ele vive, está lá no plano espiritual, está além. Você está entendendo? Esse mestre, ele está aqui exatamente para mostrar que existe o espírito, que existe a espiritual, que existe a transcendência, que existe vida após a morte, que você tem que entender o que você está fazendo nessa jornada na Terra. Por isso que você tem que entender o taoísmo. Por que o taoísmo é a essência? Porque taoísmo é o tal é o caminho, né? É o seu caminhar, como você vai caminhar na vida. É a sua jornada pela Terra, é o curso de todas as coisas que flui num processo. Você está dentro desse processo que flui. Você está inserido nesse processo. Você encarnou. Você entrou num fluxo da natureza. Você vai passar por ele e vai morrer daqui a tantos anos. Você vai retornar. Então você não tem como mudar esse fluxo. Você tem que entrar nesse fluxo e seguir esse caminho, seguir essa ordem, seguir esse fluxo. Esse é o Tao. Por isso que você tem que entender muito de taoísmo. Agora, quem é o verdadeiro mestre? Quem é o maior de todos os mestres? É aquele que faz você voltar para dentro. É aquele que faz você ouvir o seu próprio interior. É aquele que faz você ouvir a sua própria alma, teu próprio ser. Meu, eu nunca poderia esperar uma resposta dessa. Aí vocês vão entender como esses mestres são reais. Esses seres de luz do plano espiritual que nos comunicam são reais. Ou com a sabedoria deles é algo além, é algo completamente diferente de tudo aquilo que a gente podia imaginar que poderia vir. Eu garanto para você, se você chegar em qualquer academia e fizer pergunta para um professor de Tai Chi, ele não vai dar nunca vai dar essa resposta. Ele vai falar, não, foi o criador, foi o Wang Tang, nossa, o mestre, 10º patriarca, não sei das quantas lá. O cara vai criar uma coisa assim. Mas você viu o que é um mestre taoísta, um mestre zen? Aquele que cria o anonimato das coisas? Quem é o maior mestre? Não é nenhuma pessoa. É o silêncio na tua própria alma, do teu próprio ser. Então isso é a essência do Tai Chi. O mestre quer conduzir você a esse estado de ouvir o seu próprio mestre, que é o próprio que é o silêncio. Ele não vai vangloriar nenhuma pessoa, nenhum ser, nenhum criador. Porque ele fala assim, o Tai Chi é uma essência natural que está em você. Você tem que descobrir o seu próprio Tai Chi. Não ficar imitando professores de Tai Chi aí, imitando o movimento o resto da sua vida. Cada vez decorando o movimento do outro, e cada vez mais. Não tem sentido. O movimento tem que vir de dentro. A hora que ele vier de dentro, você começa a viver o Tai Chi. É isso que eu ensino. As pessoas não precisam ficar me copiando o tempo todo.
copiando os mesmos movimentos que eu faço. A essência do Tai Chi não é um movimento em si. Existe uma frase muito célebre no mosteiro de Shaolin, né? Quando o espírito estiver pronto, o corpo também vai estar. Não é quando o corpo está pronto, o espírito vai estar pronto. Isso não acontece. Quantos atletas não ganham medalhas olímpicas e tudo mais? É um poço de neurose. É um poço de conflito e confusão. Então não funciona essa inversão. Quando o teu corpo estiver preparado, o teu espírito vai estar. Mentira. Não adianta você preparar o teu corpo, porque você não vai preparar o teu espírito. Você tem que trabalhar profundamente o teu espírito. Porque quando o seu espírito estiver realmente pronto, o corpo automaticamente é um veículo do espírito, ele vai obedecer, ele vai estar nessa jornada, nessa energia. Por isso que a modificação tem que ser na consciência. Por isso a modificação tem que ser no seu espírito, na sua alma, no teu ser. Você não pode simplesmente trabalhar só o seu corpo, achando que esse trabalho do seu corpo é que realmente vai mudar você. Não vai. Quantos são os atletas, quantos são os esportivos? Ninguém se iluminou com isso. Ninguém foi à transcendência sendo um grande atleta. Ou seja, os esportes competitivos que estão aí nunca levaram ninguém a nada. Levaram a quebrar a perna, tendão, o joelho, se arrebentar todo. E essa disputa de ego, de poder, de fama, de sucesso. Né? Entra num time de futebol e acha que você está praticando esporte. Você vai ver a competição, o ego, o jogo, né? Quem quer ganhar mais, ganhar menos, aquela luta, aquele poder, aquela disputa toda por trás. Vocês não têm noção. O que é uma seleção brasileira de futebol, por exemplo, o jogo de ego, as brigas, os conflitos, querendo tirar o lugar do outro, né? Porque eu quero jogar melhor, eu vou tirar o lugar daquele cara, agora eu vou ser eu famoso, tal. E é uma briga. Ninguém pratica harmoniosamente. Ninguém disputa com harmonia o esporte. É uma guerra constante. Isso nós temos que ter em nossa consciência quando formos praticar o Tai Chi. Porque o Tai Chi não é uma prática. O Tai Chi é uma forma de vida. É um processo de viver, de estar vivo, de estar imbuído nessa coisa. Ok? Então é muito importante isso. Então nós temos que entender que o processo Tai Chi, para que ele realmente seja alquímico, ele realmente transforme você, você tem que estar consciente que você vai ter que unir várias ferramentas. Primeiro, o trabalho corporal. Você é o Tai Chi a qualquer momento, a qualquer hora. Então, os movimentos, você pode fazê-los a qualquer momento, a qualquer hora que você achar necessário. Entendeu? Tem muitas coisas simples, uma simples respiração que você para e faça, né? Ela é realmente transformadora, ela é alimentadora do seu ser. Ok? Isso não tem hora, não tem lugar. Você sentiu necessidade, você usa a ferramenta. Entendeu? Ela é uma ferramenta de treinamento, de mudança da sua energia, mudança na sua vibração. Você entende? Mudança no seu fluxo, yin e yang, todo o equilíbrio do yin e do yang que existe dentro de nós. Então isso é muito importante. Ok? Muito importante. Então, dentro desse processo Tai Chi, aí você vai aprender o taoísmo, tá? Que é a filosofia fundamental, né? Aonde este processo Tai Chi está enraizado, que é ser um taoísta. Mas nós temos que tomar muito cuidado de você não ser um religioso taoísta. Porque da mesma forma que você pode ser um cristão, um religioso cristão, mas você pode ser um fanático cristão. Porque da mesma forma que no cristianismo existem N correntes da religião cristã, desde as mais ortodoxas, né, até as mais, né, diferenciadas, mais libertas, mais livres de uma forma muito mais aberta de pensar, o taoísmo na China e no Oriente também, hoje em dia, ele é assim, ele tem religiões, tem facções diferenciadas, tem uma que são cheias de rituais, cheias de coisas, e tem a essência lá do pensamento taoísta. Você pegar o Tao Te Ching, você lê-lo, você se envolver nesse processo. Porque uma das coisas mais complicadas para estudar o taoísmo, que aconteceu comigo, quando eu fui tentar estudar com professores, com mestres,
No Brasil existiam na época muito poucos chineses com sabedoria à altura para ensinar o Tai Chi, o taoísmo com profundidade. Não tinha, certo? Raramente tinha um ou outro professor que tinha um conhecimento profundo de taoísmo. Não tinha, nós éramos escassos disso. Eu lembro que uma época eu comecei a fazer um curso de taoísmo com chinês, tal, traduzindo ao pé da letra o chinês. Isso foi muito bom para mim, eu aprendi muita coisa legal, né? Muita coisa legal. Estudando o texto chinês original, com o professor, discutindo as ideias, debatendo, ele apresentando as ideias para nós, né? Isso foi um passo muito grande. Só que são raros os professores assim, né? Por exemplo, que ensina um taoísmo e deixa você pensar. Geralmente a maior parte dos taoístas eles impõem a verdade para você, como qualquer religião cristã. Eles põem aquela coisa e aquela coisa se tornou, o taoísmo mais moderno, ele se tornou meio maçante, ele se tornou ritualístico. O taoísmo do Lao Tzu, do Tao Te Ching, por exemplo, é super anarquista. É você com você mesmo, é você com o silêncio. Por exemplo, quando eu me senti maduro, depois de muitos anos de experiência, de busca, com o auxílio desses mestres espirituais, colocando toda essa vivência mais oriental no nosso treinamento interior, eu me achei maduro para fazer uma tradução do Tao Te Ching, do livro clássico de Lao Tzu, onde são 81 poemas, onde eu traduzi do chinês com essa visão, com esse curso que eu tenho, e coloquei essa visão mais espiritual, mais ocidental no texto, sem perder a sua essência, claro, tentando explicar melhor, né? E cada texto tem uma explicação minha do texto, depois do lado, tem um comentário, vamos assim dizer, né? Um comentário sobre como eu vejo aquele texto, aquele ensinamento de Lao Tzu. Então esse livro nós temos aí, está no nosso trabalho, né? Quem se interessar pode estudar esse livro e comparar com outros livros também, que tem muitas versões do Tao Te Ching circulando aí pelo Brasil. Você faz uma comparação, né? Porque nosso enfoque é um enfoque bastante espiritual, bastante transcendental. Ok? Então é muito importante você conhecer o taoísmo, porque esse vai ser uma mudança na sua consciência. O taoísmo vai mudar a sua vida, ele vai fazer transformações no seu jeito de ser, no seu jeito de viver, né? No seu jeito de trabalhar, no seu jeito de ganhar dinheiro, no seu jeito de viver o seu processo na Terra. Tá? É muito importante, você vai, né, unir essas coisas. Você vai aprender que você é um espírito, a parte espiritual. A parte espiritual é muito importante. Tá? Você vai entrar em contato com o místico. Nesse espiritual, você vai perceber que existe vida após a morte. Né? Você vai perceber que você pode abrir seus chakras, né? E você pode, como eu, como Laércio, um médium, um sensitivo que fala diretamente, eu tenho o ensinamento direto desses mestres de luz, dos espíritos. Você abre uma porta. O processo Tai Chi, ele vai abrir portas para você entrar em contato diretamente com a transcendência, com a luz. Quando eu falo para vocês que na prática, nessa transformação, vocês vão em contato com a luz, vocês vão ser sensibilizados, não significa que vocês vão ficar lá e tem resultados. Você abre a porta, e quando sua porta é aberta, você entra em contato direto com esses grandes seres de luz, com seres que foram os guardiões, os grandes mestres dos mosteiros do passado, em Shaolin, na China, tal. Eles viveram isso lá, por isso eles podem nos ensinar isso de um outro jeito. E muitos de nós também, se você olhar para trás, nós éramos discípulos encarnados naqueles lugares lá, que vivemos experiências lá atrás também com esses mentores, com esses mestres. Quem de vocês sabe as suas encarnações passadas? Onde você estava, onde você esteve? Então quem tem uma afinidade com o orientalismo, com o caminho oriental, alguma coisa tem lá atrás. Mesmo o cara que é brasileiro, tal, mas tem uma afinidade, gosta, curte, quando vê, né, sintoniza, acha legal, maravilhoso, porque alguma raiz lá atrás você tem, alguma sintonia muito forte você tem. Então, se você não perceber que você pode, né, ver isso, você pode entrar em contato, né, com o plano invisível, você pode fazer projeção astral, sair fora do seu corpo, perceber que você não é esse corpo, que você é uma alma, que você pode sair fora do corpo, viajar, entrar em contato, você pode se libertar realmente do Tai Chi.
Então é isso que eu quero mostrar para o discípulo. Eu não quero pegar um aluno e levar ele para um torneio, para uma competição, cara, para ele ganhar uma medalha. Eu não posso fazer isso. Se eu fizesse isso, esses mestres espirituais de Deus me davam um raio na cabeça. Detonava já. Ele ia falar, mas eu não ensinei isso para você. Foi isso que eu ensinei. Então eu tentei ser coerente com os meus ensinamentos. Sabe? E eu não cedi, cara. Esse aluno que está aqui, o Carlão, vem aqui, Carlão. Vem dentro das câmeras. Não tem importância. De bermuda. O Antônio Carlos aqui é um dos nossos, né, irmãos aqui da nossa escola, que já faz mais de 20 e tantos anos, né, Carlão, que a gente treina Kung Fu, Tai Chi, e a gente procura colocar na nossa vida esse processo. Hoje ele está aqui no nosso mosteiro, convivendo com a gente, né, com a sua esposa, seus filhos. Nós vivemos isso, nós vivemos o Tai Chi, nós somos irmãos há muitos anos, e de outras vidas, vai saber lá, porque são sintonias, e é isso que é importante. Importante é a gente ter amigos, não é? O Tai Chi, ele faz amigos, ele faz irmãos, ele encontra irmãos, e a gente carrega isso dentro de nós, né? Aí eu pergunto, você está praticando? Mas o Tai Chi não é uma prática, né? O Tai Chi é vida, é carinho, é amor, em tudo isso que a gente coloca. Obrigado, Carlão. Então, esse aspecto do Tai Chi é importante. Nós temos alunos em nossa escola de 20, 30 anos que caminham com a gente. Então, por que caminha esse tempo todo? Porque está em busca disso. Porque nós estamos trabalhando o nosso ser espiritual. Aí se você fala assim, mas você para, quantas vezes você está dando aula, você para. Não tem hora para me fazer isso. Eu posso fazer de manhã, à tarde, à noite. Eu estou sozinho, faço em casa. Esse é o Tai Chi. O Tai Chi é a vida. A vida é o processo Tai Chi. É a vida que vai te ensinar. Ok? Vocês se lembram muito bem daquele seriado do Kung Fu que passava na televisão, com o David Carradine? Se vocês não conhecem, são pessoas da nova geração, vocês podem ir numa locadora, faz essa experiência, pega lá o seriado do Kung Fu. É um seriado que passou na televisão na década de 70. Ok? O centro do filme vai ser o seguinte, vocês vão prestar muita atenção no filme. Ele foi muito enquadrado taoisticamente. Ok? Todos os capítulos começam com ele caminhando. Ok? Até por exemplo, como é que fala? A abertura do filme, todos os capítulos têm a mesma abertura, é ele caminhando. É esse caminho. Ele na jornada pela vida, simbolizando a jornada na vida. E vocês vão perceber que ele não tem nenhuma fixação no mundo, ele não mora em nenhum lugar. Todo seriado, ele está chegando num lugar, quando ele chega numa casa ou numa cidade, vai acontecer toda uma história. Terminou, ele vai embora de novo, você vai ver ele indo embora. Tá? Isso significa o quê? Significa que todo ser humano está num processo, está numa jornada, está caminhando, está indo em busca da sua essência. Esse é o sentido clássico do taoísmo. Tá? E nesse seriado ele é muito coerente com isso. Tá? E outra coisa importante, que tem a ver com o taoísmo clássico. Esse seriado, é o seguinte, ele passa grande parte da vida dele no mosteiro. E lá com os mestres ensinando, contando história para ele e tal. Okay? Ensinando, contando historinhas, ensinando o Zen, ensinando o taoísmo. O que acontece? Naquele momento que ele está ouvindo o mestre, parece que aquela coisa não bate. Certo? Mas aí acontece o seguinte, quando este indivíduo, lá na frente, ele passa por uma situação difícil, ele se lembra, volta a memória dele, no filme vai voltar, e o mestre está falando, ensinando aquela coisa. Então ele percebe que naquele momento, aquele ensinamento é que se encaixou e serviu. Ou seja, o verdadeiro aprendizado, ele só se concretiza com a sua jornada, com o seu caminhar, com o tal. É a vida que vai te ensinar. Se é a vida que vai te ensinar, então é a vida que é o verdadeiro Tai Chi. A verdadeira escola.
Então, se nós prestarmos muito atenção neste processo, nessa essência, nós vamos realmente entender como é que essa alquimia do Tai Chi atua em nossas vidas. Ok? Ele é um processo, ele é esta energia que nós colocamos em nosso caminhar pela vida. Então nós temos que ter muita consciência disso. Nós temos que ter consciência que se você for um aluno meu e for dar aula de Tai Chi, você tem que aprender que você precisa mostrar para o discípulo, para o aluno, isso tudo aqui. Agora, veja bem, imagine se eu boto aquela placa de Tai Chi na minha escola, que eu já vivi muito ano com isso. Então chega um cara lá, né, crente. Não tenho nada contra os crentes. Mas no sentido, quando você fala de espírito ou espiritualidade, o cara sai correndo. Porque não é isso que ele queria. Ele assusta. Até quantas pessoas não se assustaram comigo? Né? Quando eu sento, faço uma roda, vamos conversar sobre o Tai Chi, o que você sentiu, o que é isso para você, tal. E aquelas perguntas que vêm, né? Todas que eu já tenho falado para vocês. Eu escrevi um livro sobre Tai Chi, ele está esgotado, ele não está aí. E esse livro surgiu, o que eu fiz? Eu falei assim, como é que eu vou escrever um livro sobre Tai Chi? Então sabe o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou colocar a minha experiência aí. Então o que eu fiz? Eu comecei a gravar as minhas aulas de Tai Chi. A gravar. Ou seja, eu sentava, né? Fazia um círculo e começava a gravar a conversa, as perguntas dos alunos. E o papo que eu tinha com eles. Essas gravações foi o livro. Então ele aconteceu naturalmente, sem eu sentar e começar a pensar o que eu ia falar, o que eu ia escrever sobre o Tai Chi. Né? Então, o livro é um monte de perguntas e respostas, situações, isso, aquilo, né? Os próprios exercícios que a gente fazia, né? Entendeu? Então tudo isso aconteceu, o livro é esse processo. E aí algumas perguntas, o que significa a marca do tigre e do dragão que os monges Shaolin marcavam no braço? O que é isso? Por que isso? Então existiam coisas místicas muito transcendentes no mosteiro. Um monge Shaolin que tinha a marca do tigre e do dragão no braço, não era isso que as pessoas estão pensando, ele era um cara disso aqui, ó. Só se podia marcar o tigre e o dragão no braço quando você tivesse a transcendência. E esses graus no mosteiro Shaolin não eram graus atingidos pelo discípulo porque ele lutava com Kung Fu pra cacete, que dava piruletas, isso é bobagem. Isso era de menos no Shaolin, sabe? É de menos. Então quando alguém procura-nos hoje para aprender Tai Chi ou Kung Fu, porque na verdade, a palavra Kung Fu, né? O Tai Chi, ele é Kung Fu, tá? É um tipo de Kung Fu. É uma variação de Kung Fu. Mas Kung Fu é a palavra mestre. Não pode confundir Kung Fu com artes marciais. Artes marciais não é Kung Fu. Artes marciais na China é essa palavra aqui, ó, é Wu Shu. Ok? Inclusive aquela letra lá. Foca aqui para mim, ó. Essa letra de cima aqui significa arte marcial. Ok? Essa letra é Wushu, ela não tem nada a ver com a letra Kung Fu. Tá? Ok? Então, basicamente é isso. Por isso que o nome, né, de nossa escola se chama Caminho do Venerável Guerreiro. Ou seja, as artes marciais é uma ferramenta do treinamento espiritual do ser. Nós usamos a ferramenta das artes marciais como parte integrante desse treinamento do discípulo. Mas a arte marcial não é o nosso objetivo. É isso que as pessoas estão tomando consciência. A arte marcial não é o objetivo, é uma ferramenta apenas. O objetivo em treinarmos Kung Fu aqui em nosso espaço não é para ganhar medalha, ser o melhor, chutar lanta, arrebentar tudo. Não. O objetivo nosso não é esse. O nosso objetivo é uma abertura de chakra, é um contato com o plano espiritual, é sair fora do corpo, em projeção astral, é acordar o discípulo para a sua transcendência espiritual
para a sua essência espiritual. Por isso que o nosso grande mestre espiritual disse que o maior mestre de todos os tempos de Tai Chi, de Kung Fu, foi e ainda é o silêncio. Por quê? No silêncio você vai ouvir a si próprio, você vai ouvir a si mesmo. E não existe maior mestre do que você mesmo. Entendeu? Você só vai encontrar a verdadeira resposta dentro de você, não é fora. Os mestres podem orientar você a chegar nesse processo, nesse caminho. Isso, o bom mestre, ele serve para isso. Ele serve para focar a jornada do discípulo para o verdadeiro ponto, o que tem a ver. Essa é a grande diferença de um mestre de Kung Fu, de um professor de Kung Fu, de um instrutor de Kung Fu. O mestre, ele mostra esse caminho, o caminho do espírito. O professor de Kung Fu leva você no torneio. Certo? Vamos lá no torneio, ganhar medalha, dar porrada, MMA, vamos quebrar todo mundo. Meu, é uma bobagem. Você assiste esses torneios hoje de luta livre, de artes marciais, você vê que é uma puta de uma marmelada, né? Os Estados Unidos entrou no lugar do boxe, né? O boxe já era uma puta de marmelada, né? Aquela puta dinheiro envolvido, apostas, era uma marmelada desgraçada. Nunca ganhava o melhor, nunca ganhava o melhor. É a mesma coisa essas coisas americanas, esses circos que os negros inventaram. Você pega aquele canal da TV Globo lá, né? Combate Esportes, né? Você assiste lá, você vê quanta marmelada, tem quanta bobagem. As pessoas se matando no ringue. Para ganhar o quê? Então, ou seja, transformaram as raízes das artes marciais chinesas, tal, japonesa, judô, jiu-jitsu, numa verdadeira obra do Satanás. Porque aquilo é uma obra do Satanás. Pode ser outra coisa. Tem que ser muito burro para praticar aquilo e ir lá tomar porrada. Né? Então, não é isso. Não é por isso que eu não posso chegar aqui nesse nosso mosteiro, botar uma placa lá na frente, Kung Fu. Porque vai encher de nego querendo dar porrada aqui, cara. Não, pode parar. Aqui é um centro de treinamento interior, um centro espiritual, um local cujo nosso objetivo é o espírito. Usamos a ferramenta do Tai Chi, do Kung Fu, para chegarmos a esse objetivo. Então, nosso objetivo é esse. Então, por isso que a nossa palestra de hoje é a alquimia do Tai Chi. Desta maneira, realmente o Tai Chi vai promover uma grande transformação na sua vida. Uma grande transformação na sua consciência, uma grande transformação na sua alma. Porque as pessoas que estão buscando o seu espírito, elas naturalmente já estão prontas para fazer essas transformações. Elas mudam de cidade, elas procuram uma forma de vida mais alternativa, elas procuram estar, né, fora dessa sociedade de consumo, dessa sociedade competitiva, das indústrias, escravo de uma indústria, de um banco, de um sistema político, ideológico. As pessoas já sentem que precisam se libertar, fazer mudanças para poder dar espaço para o espírito, para a alma. E o Tai Chi Chuan começa a trazer para vocês a essência do Tai Chi, essa mudança. Essa é uma mudança de como você vê o seu próprio corpo, sua própria alma. Porque de primeiro você ia na academia puxar ferro, 500 toneladas, né? E o neguinho ficava grossão, gordão, ia lá na frente do espelho. Achava que isso é ginástica, isso que é bom para o corpo. De repente você vê um bando de chineses lá fazendo umas coisas suaves, leve, que não tem nada a ver com aqueles aparelhos de ginástica que tem na academia. Veja bem, você não precisa gastar um tostão com aparelhos de alta tecnologia. Você promovendo seus movimentos com leveza e suavidade, você realiza uma mudança e uma transformação profunda no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. A essência fundamental, como o movimento do Tai Chi, esse movimento, vocês vão até esse movimento, ele causa transformação em você, é o seguinte: a energia do indivíduo
A maior parte das pessoas tem os meridianos todos bloqueados. Quando os meridianos estão bloqueados por muito tempo, devido a atividades, trabalhar, o cara fica sentado no computador o dia inteiro. Certo, ele levanta na tarde do dia, pô, ele está aqui tudo doendo, costa, tal, tensão. Ok, as energias, depois de meses e anos nessa atividade, o bloqueio estrutural é muito grave aqui, a energia não passa, começa a dar problema no fígado, no rim, intestino, tudo começa a funcionar mal, coração, ok? Né? O sistema todo começa a funcionar mal. Aí o que acontece? Começa a dar AVC, começa a dar estresse, hipertensão, arterial, todo problema vai aparecer numa fase mais. Quando é jovem não aparece, mas quando o cara começa a ficar um pouquinho velhinho, depois dos 30, meu filho, se você entrar nessa energia, você tem ataque cardíaco, depois dos 30 com maior facilidade. Então o que o Tai Chi já começa a trabalhar? Quando você começa, você percebe que numa cidade como São Paulo, tudo é 1000 por hora. As pessoas andam na rua 1000 por hora, né? E cruza com você e vai no trabalho, e pega ônibus, e corre no metrô, e tudo, e corre para entrar no metrô, e corre. É tudo estressante. O Tai Chi vai trazer você para uma outra frequência. Entra numa academia de ginástica comum. Uma academia de ginástica comum, você só pode fazer ginástica na mesma frequência. O quê? O cara bota uma... Vamos lá. Por quê? Ele tem que estar nessa frequência, senão ele não faz ginástica. Você está entendendo? O cara joga você nessa mesma frequência rítmica, que é a sua agitação. Então o exercício é agitado, a ginástica é agitado, e a tua mente fica naquela frequência. Você sai da academia cansado. Então você tem a sensação de que relaxou, mas relaxou porque a sua mente está 1000 por hora, cara. Agora, por isso que quando eu dou o Tai Chi, ele é difícil para o ocidental, ele é muito difícil. Porque pega o cara chega na academia do Tai Chi, chega para perguntar como ele está a 1000. Começa a falar, calma, vamos fazer movimento lento. Meu, o cara fica louco. Sabe, o choque entre o Tai Chi e a frequência que o cara está é terrível para o indivíduo que está começando o Tai Chi. Ele não consegue entrar. Então ele vai fazer um primeiro movimento, ele vai... Tá bom, professor, tá bom, vê se tá bom. O cara é uma rocha, duro, tudo é rígido, toda a energia está bloqueada. Para o cara suavizar, né? Para o cara controlar o movimento da cintura independente, para ele levantar a perna e parar, sem cair, esticar e ter equilíbrio. Pode fazer vocês, o dia que vocês chegarem na sua casa e falar, só faça isso aqui, ó, levanta a perna, estica ela reto aqui. Garanto que vocês ficam 30 segundos assim. Vocês já vão cair para o lado. Porque se você não tiver um centro e treinar muitos anos, você não faz. E a coisa mais difícil é fazer tudo lento, ó. Abre aí o vídeo. Abre mais, abre para aparecer o meu corpo inteiro. Se você tenta levantar lento, ó, e esticar a perna na mesma lentidão. E você vai entender o que eu estou falando. Se é fácil. Um simples exercício, hein? Mais lento. Por isso, o Tai Chi, ele é muito lento. Ele traz o indivíduo numa outra frequência. E na minha academia não tem espelho. Ok? Porque qualquer academia de ginástica, existe o quê? Espelhão, né? Está lá toda hora. Olhando o ego, né? Para ver se enrijeceu o negócio. No Tai Chi, o indivíduo tem que voltar para dentro. Tem espelho. Tem que fazer um movimento, ele tem que estar no movimento. Ele tem que estar ali, ó, no movimento. Ele tem que estar sentindo esse movimento que ele está fazendo. Ele tem que estar no movimento. É? Então esse é o processo. E com leveza, suavidade.
Então é um choque. Eu lembro que eu comecei a dar aula de Tai Chi na Unicamp em 77. Eu era aluno da Unicamp, eu fazia física na Unicamp, e eu era uma pessoa de uma família muito pobre, sabe? Eu precisava ganhar dinheiro para pagar a faculdade, pagar aluguel, para sobreviver. Então eu dava aula de Tai Chi Chuan, né? No horário de almoço. E reuníamos assim umas 20, 30 pessoas no pátio da Unicamp, num cantinho ali, que era caminho para o restaurante, inclusive. Então, todo mundo lá fazendo os exercícios, movimento lento, aí passava, todo mundo parava e ficava lá. Não entendia nada que a gente estava fazendo. Porque 77 era um ano que ninguém conhecia Tai Chi Chuan no Brasil. Era raríssimo, sabe? Pô, então as pessoas viam aquela coisa estranha, parecia dança, as pessoas achavam que a gente estava dançando. Chegavam os caras e falavam, o que vocês estão fazendo aí? Né? Eu falava assim, a gente está fazendo Tai Chi. Mas o que é Tai Chi? Eu falava assim, é isso que você está vendo. Porque todo mundo quer uma explicação intelectual, entendeu? E é difícil você chegar para o cara em 10 minutos e falar o que é o Tai Chi, né? Porque o cara quer saber, o intelectual, o brasileiro, ele não quer entrar na coisa, ele precisa saber intelectualmente o que é. Você precisa dar uma definição intelectual para ele, mental. Senão ele não se convence. Né? Aí chegava um neguinho, eu posso fazer isso aí também? Eu falei, pode, entra aí, vamos fazer com a gente. E é engraçado, a nossa turma tinha professor da Unicamp, os professores iam fazer, sabe? E um monte de gente ia fazer Tai Chi, alunos, funcionários. Chegou uma época que tinha mais de 100 pessoas embaixo das árvores fazendo Tai Chi, sabe? Era muito engraçado, né? Aí nós chamamos a atenção dos próprios diretores da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Começou a convidar para não, vocês vêm aqui, eu quero que vocês ensinem aqui. E aí arrumou espaço para a gente lá Aí a gente começou a dar aula de Kung Fu também, né? Dentro da Unicamp, no horário de almoço. Aí valia crédito de educação física. Que louco! A coisa foi tão bem, né, que todo aluno que entra na Unicamp precisa fazer educação física, faz parte do currículo, né, da faculdade, qualquer aluno, qualquer área. E você escolhe um esporte para fazer, uma atividade para fazer lá, né, tal. E muitos escolhiam o Kung Fu e o Tai Chi. E valia que tinha chamada, tinha que fazer chamada, tudo isso era porque a gente estava dentro do sistema, né? Mas a ideia é de você levar essa coisa e conversar com as pessoas. E o legal é que você estava dentro de uma faculdade e eram professores, intelectuais, mestres, engenheiros, alunos. Então, quando a gente sentava para conversar essas coisas, tinha nível, sabe? Era uma maravilha. As pessoas perguntavam o que era Taoísmo, o que era budismo, como é que funcionava, tal. Era um papo, o papo era muito mais importante que o próprio movimento que a gente fazia. Você está entendendo? Porque as pessoas realmente entravam no espírito daquilo que eu queria ensinar. Eu sempre levei comigo que o movimento era uma parte de um processo taoísta muito maior, né? Muito maior. E eu tinha um amigo chinês, né, lá na faculdade, que nós nos conhecemos, e o pai dele era um mestre assim, em escultura, em arte chinesa, então um cara que tinha uma filosofia de vida já muito boa. E esse meu amigo falava chinês fluentemente, então ele conhecia muito taoísmo, budismo, essa coisa toda, e nós nos tornamos amigos, e a gente começava a dar aula de Tai Chi junto. A gente deu uma aula, uma época, de Tai Chi junto, convivemos, íamos atrás dos mestres chineses. Uma das coisas mais difíceis era tirar dos mestres chineses o conhecimento, porque a maioria deles não falava português. E não gostava de ensinar brasileiro, já começava por aí. Eles tinham um certo racismo na época e tal. Hoje está muito mais liberado. Mas naquela época era difícil, a gente tinha que chegar no mestre, falar com ele, conversar com ele, sabe? Tinha que ter um tradutor. Então, buscar o conhecimento era muito difícil nessas artes orientais, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Então, é muito importante que quem está nos assistindo compreenda que a verdadeira essência do processo Tai Chi, a alquimia do Tai Chi, está em integrarmos e entendermos o Tai Chi como um grande processo, uma grande escola de crescimento interior. Não acredite que esses movimentos que você vê na rua, aquilo lá é o Tai Chi Chuan, é uma parte do processo. Se não existir todo esse outro lado, ele se torna uma ginástica vazia como qualquer outro exercício que as pessoas vão em escolas e academia para fazer. Da mesma forma que a yoga está distorcida hoje, né?
eu já fui em aulas de yoga, que você entra na aula, faz um monte de postura, termina a aula, tchau e benção, vai embora. O professor não abre a boca nem para falar um A com você. Não tem hinduísmo, não tem filosofia, não tem nada. É uma ginástica, o cara foi fazer uma ginástica. Então não é yoga aquilo. Por exemplo, não tem união. Yoga significa união, né? Integração. Não tem, fica vazia. Sacou? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Quando você for procurar, principalmente vocês que são pessoas que ouvem minhas palestras já há muito tempo, aí através dos vídeos, né? Eu sei que vocês, muitas pessoas me procuram, ligam, mandam e-mail, se você conhece um bom professor de Tai Chi aqui no Rio, aqui em São Paulo, em tal lugar, vocês conhecem? Puxa, rapaz, eu gostaria muito, muito mesmo de te indicar alguém que pudesse fazer a coisa desse jeito, do jeito que eu gostaria que fosse. Mas eu não conheço. Existe? Pode ser que exista? Vai pesquisar, vai estudar, pode ser que você encontre. Mas que é raro, é raro. Ok? Que é raro, é raro. Entendeu? Então, na verdade, você tem que se você está querendo realmente buscar, busque em primeiro plano a espiritualidade. E a espiritualidade você pode buscar em muitas escolas, muitos caminhos diferenciados. Ok? Não tenha um único mestre. Todas as pessoas que aparecerem na sua frente devem ser seu mestre. Até o cachorro, o gato, a formiga, todo mundo. Então, você vai... Até você fala assim, as pessoas lá, então vai na academia, aprende os movimentos do Tai Chi, aprende com o professor, tal, tira daquele professor aquilo que você está buscando. Você quer os movimentos, aí você vai treinar sozinho na sua casa, aí você vai estudar Zen com outro, você vai estudar espiritualidade com outro professor, outra escola, assim, aí você faz uma síntese, uma integração. Foi o que eu fiz. Realmente, os certos mestres não era aquilo que eu queria a coisa muito mais, eu queria muito mais além. E não tinha. O que eu fui fazer? Fui estudando em todo quanto é escola, juntando, fazendo uma síntese e usando a minha mediunidade para ir também para a espiritualidade, para buscar esse conhecimento através da mediunidade, né? E trazer essa espiritualidade à tona. Ok? Então faça isso também. E se você precisar de nós estamos aqui para sentar, conversar, colocar essas ideias aqui. Você quer vir nos visitar aqui em nosso ashram, que a gente está começando esse trabalho aqui em São Tomé das Letras, né? Eu tenho certeza que juntos a gente vai ensinar esses exercícios para vocês com uma outra conotação. Eu tenho certeza que todas as pessoas que vêm aqui em nosso ashram vêm buscando espiritualidade, vêm buscando algo mais para suas vidas. E quando nós apresentarmos o Tai Chi para vocês, o Tai Chi vai ser uma ferramenta que nós vamos apresentar dentro desse processo de transformação interior. Ok? Então essa é a verdadeira alquimia do Tai Chi. Ok? Então, desejo aí muita paz, namastê e até um próximo encontro.